Oi pessoal, tudo bem? Nosso primeiro bimestre de ciências acabou, mas a nossa conscientização em cuidar da Terra, nunca, hein? Ela é, como eu posso dizer, a nossa casa. Nesse bimestre, o que nós vimos? Vamos relembrar? Nós vimos que o planeta Terra é exceção à regra dos outros planetas. Ele é o único com uma atmosfera respirável. Ele é o único com a porção exata de sol. Falando em sol, você já teve seu banho de sol hoje? Você já teve vitamina D hoje? A gravidade da Terra é perfeita, nem muito forte, nem muito fraca. Tem muitas outras coisas que nós já vimos em sala também. Nós também trabalhamos a importância dos movimentos que a Terra exerce, o movimento de rotação, que ela exerce em torno de si mesma, e o movimento de translação, que ela exerce em volta do Sol. Esses dois movimentos são os mais importantes que ela exerce. É claro que ela exerce outros movimentos. Todos os astros do Sistema Solar também giram, inclusive o Sol. Trabalhamos também que esses movimentos influenciam e originam outros acontecimentos. Um dos acontecimentos são ou é os eclipses. Lembram do Sol e da Lua? Estou com saudade deles, hein? Os eclipses o eclipse nada mais é que a sombra da Lua, a sombra do Sol ou a sombra da Terra, um influenciando o outro. Nós temos alguns eclipses, o lunar, o eclipse solar, o eclipse parcial, o eclipse anelar, são inúmeros e nós trabalhamos todos eles em sala. Nós trabalhamos também as 4 estações do ano, a movimentação da Terra, trabalhamos primavera, verão, outono, inverno, a inclinação da Terra influencia, o eixo de inclinação da Terra influencia nesse momento as estações, hemisfério norte, hemisfério sul. Quanto está mais perto do Sol, mais quente, mais longe do Sol, mais frio. E como ele é achatado nos polos, o que acontece? A parte do meio, ali onde que é a parte da linha do Equador, ele fica mais protuberante, ele fica mais perto do que as outras partes, então ele recebe mais calor. Então, nessa parte, na parte da linha do Equador, não tem visivelmente essas 4 estações do ano. Nós temos duas, a estação chuvosa e a estação quente. Só isso. Nós também vimos que... O que nós também vimos? Que quando nós estamos de dia aqui no Brasil, de noite está lá do outro lado. Isso daqui é a movimentação rotacional, a rotação de dia no Brasil, de noite no Japão. Nosso planeta é incrível, né? E quem fez esse planeta também é incrível. Eu estava fazendo uma pesquisa e com esse isolamento social que nós estamos, que é um isolamento massivo, que todo mundo teve que parar de alguma forma, os índices de emissão de gases carbônicos, gases poluentes, qualquer tipo de gás poluente, baixaram significativamente. Então a Terra, o nosso planeta, ele deu uma respirada aliviada. Então, querendo ou não, a nossa Terra agradeceu, porque nós demos uns dias de férias para a nossa Terra. Nós tiramos uns dias de folga em casa, folga não, nós tiramos uns dias assim em casa, nos recolhemos em casa e a Terra se recuperou, está se recuperando aos poucos. Em cuidar, hoje, dia 22 de abril, ou ontem, se você for do 5º ano A, comemora-se o Dia Mundial da Terra. Vocês sabiam disso?
ela é uma data para promovermos a defesa ambiental, por meio de ações que preservem as riquezas naturais. Então, se nós temos as nossas riquezas naturais e nós precisamos defendê-las, e nessa data, ou nós temos que defender todos os dias, mas essa data é a data para nós lembrarmos e combatermos de todas as formas, tá? Nós sabemos da preciosidade do nosso planeta, sabemos que ele é muito importante para nós, sabemos que nós precisamos cuidar dele. Agora, neste momento, nós vamos dar um pause no planeta e nós vamos nos aventurar ou relembrar nossa aventura nesse mundão afora, beleza? Quando nós observamos o céu, aqui eu estou olhando pela minha janela, temos uma ideia de como é o universo. Não dá para ter agora, porque nós estamos de dia, não dá para gravar de noite, porque minha iluminação é péssima, né? Ele é composto por inúmeras galáxias, centenas de planetas e incontáveis estrelas. Além de outros astros, é claro, nós temos cometas, asteroides, meteoros, meteoritos e assim vai. Se nós tivéssemos um endereço intergaláctico, nós temos um endereço normal, né? País, bairro, cidade, estado. Se nós tivéssemos um endereço intergaláctico, o nosso seria assim. Lá no início, qual é a sua galáxia? A minha galáxia é Via Láctea. Qual é o seu sistema? O meu sistema é o sistema solar. Qual é o seu planeta? Planeta Terra. E daí nós entraríamos no endereço normal. Qual é o endereço normal? País Brasil, Estado Paraná, Cidade Paranaguá ou alguns Pontal do Paraná, rua, bairros, número, complemento e assim vai. Falando em galáxia, vocês sabem me dizer por que a nossa galáxia se chama Via Láctea? Eu trabalhei com vocês em sala. Por que ela se chama Via Láctea? Quando os gregos antigos estavam a observar esse nosso céu lá na antiguidade, eles viam um rastro branco iluminante. Nós também conseguimos ver, só que por causa da cidade, da civilização, essa iluminação foi ofuscada pela iluminação das cidades. Então, se nós fôssemos para um deserto, se nós fôssemos para os polos, que lá não tem iluminação, nós conseguiríamos ver perfeitamente e lindo toda essa Via Láctea. Porque lá também não tem poluição, porque a poluição também interfere. Então eles viam esse rastro branco, ou esse rastro esbranquiçado. E daí eles falavam assim, nossa, esse rastro branco que as estrelas deixam, né? Esse caminho que as estrelas deixam, parece um caminho de leite. Parece uma via de leite. Via Láctea. Um caminho de leite. Daí eles tiraram esse nome, caminho de leite. O sistema solar, nós já saímos da Via Láctea e entramos no sistema solar. O nosso sistema, que é composto pelo Sol, ele tem 8 planetas. Desses 8 planetas, 4 são rochosos, que tem rocha na sua composição, e 4 são gasosos, que tem gases na sua composição. Então, os 4 menores são rochosos e são os mais próximos do Sol. Os menores e mais próximos do Sol são os rochosos. Os 4 maiores, ou gigantes, são gasosos e mais distantes do Sol, tá? E todos eles giram em torno do Sol. Nenhum, ou sem exceção, fica sem girar em torno do Sol. Todos eles têm uma órbita em volta do Sol. Falando no Sol, ele é o nosso astro maior. Ele é o centro das atenções, porque ele é a nossa estrela.
posso dizer que ela é a nossa única estrela. Ela ocupa 99%, um pouco mais que isso, de massa do nosso sistema solar. Nós também vimos, além desses 8 planetas, esses 4 rochosos, 4 gasosos, nós também vimos por que Plutão saiu dessa classificação. Eram 9, Plutão foi rebaixado, mas por que Plutão foi rebaixado? Plutão agora é considerado um planetóide. Nós vimos esse motivo, porque algumas características envolvendo esse planeta se assemelham a asteroides, ou encontraram asteroides muito mais próximos ali no cinturão entre Marte e Júpiter. Entre Marte e Júpiter encontra-se um cinturão de asteroides. Então, eles viram que existiam asteroides muito maiores e muito mais próximos do Sol do que Plutão, que era muito frio, muito congelado, muito sem vida, muito nada. Então, eles rebaixaram Plutão para um planeta anão. Conversamos também sobre os satélites naturais, sobre os satélites artificiais. Uma curiosidade, vocês estão vendo a Lua aqui, ó? Ela é o nosso único satélite natural. A Lua é o nosso único satélite natural, tá? Eu não posso falar, Júpiter tem 50 luas. Júpiter tem 50 satélites naturais, tá? Lua é o nome do nosso satélite natural. Nós podemos dar um nome, mas o nome correto é satélite natural. Falamos da importância das corridas espaciais. A disputa entre os Estados Unidos e a Rússia, a antiga União Soviética, era acirrada, é ainda, né? Era acirradíssima, era grande. Mas a Rússia partiu à frente. Foi ela que lançou o Sputnik 2. O Sputnik 2 foi lançado como o primeiro ser vivo, a cachorrinha Laika. Então a Laika foi o primeiro ser vivo a entrar em órbita da Terra. Imagine a grandiosidade daquela época em descobrir que o primeiro ser vivo conseguiu sair do nosso planeta. Depois disso, algum tempo depois, com um pouco mais de estudo, teve a oportunidade de lançar o foguete com Yuri Gagarin, que também foi um russo. A Rússia novamente ganhou destaque. Yuri Gagarin ficou um pouco mais de 100 minutos em órbita da Terra. Ele deu uma volta completa em torno da Terra e ele disse a famosa frase: a Terra é azul. Ele foi o primeiro ser humano a sair da Terra e ele conseguiu observar a nossa Terra de fora. E ele disse magnificamente: a Terra é azul. Mas não pense que os Estados Unidos ficou para trás. Eles queriam de todas as maneiras disputar esse pódio com a Rússia. Então, alguns anos depois, eles construíram um foguete um pouco melhor e lançaram os primeiros homens para a Lua. Então foram 3 tripulantes num foguete para a Lua. Dentre esses 3, tinha Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar em solo lunar. Ele foi o marco daquela época. Então ele pisou, ele ficou lá um pouco mais de 2 horas passeando pela Lua. Imagine que sensação incrível passear por um astro que não é a nossa Terra. Já é incrível passear para uma outra cidade, para um outro estado. Imagine passear para um outro astro, passear para um outro planeta, passear para uma outra galáxia. Logo, logo, nós conseguiremos fazer isso. Logo, logo, nós conheceremos o dono de tudo isso.
Mas antes disso, nós vamos voltar aqui para a nossa casa, para a terra. Antes disso, nós vamos voltar para o nosso lar, para nossa sala, nosso quarto, nossa casa. E nós vamos responder a essa pergunta. Como você, nesse caso você, tem contribuído para a preservação da terra? Como você tem contribuído para preservar a nossa casa, a terra? Você vai escrever no mínimo 2 parágrafos, ok? Você vai pegar o seu caderno e você vai escrever 2 parágrafos. Como você tem contribuído para a preservação da terra? Deus te abençoe. O professor está com muitas saudades. Até o próximo bimestre. Beijo.